Você também que está chegando agora aí no vídeo também, estarei compartilhando da palavra de Deus para conosco. Seja bem-vindo e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, e que o Senhor venha a falar ao seu coração através dessa palavra. E a palavra que nós vamos meditar hoje está na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, ou seja, Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 10º verso, do verso 1 ao verso 10. Ok? Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Esperar todos encontrarem. Amém. Diz assim o texto, Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros das igrejas da Galácia. Graça a vós, outros, a paz e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Essa última parte, irmãos, do verso 10, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Amém? Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Pai, mais uma vez eu te peço, toma minha vida em tuas mãos, toma o meu intelecto, os meus sentimentos, que tudo que venha a ser proferido aqui nesta noite, venha do teu coração para os nossos corações. Senhor, que essa palavra encontre um terreno fértil, que venha frutificar, para que possamos também compartilhar da mesma palavra com outras pessoas. Santo Deus, ilumina nossa mente, dá-nos o entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Pai, te pedimos também pelos nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando tua palavra, Senhor, abrindo igrejas, nesse momento tão difícil. Senhor, continue com os teus filhos, dando força, enviando recursos, abençoando, Senhor, cada obra missionária. Senhor, continue sustentando com tuas mãos poderosas, Pai, e que seus propósitos, Senhor, venham se cumprir, continuar se cumprindo nos 4 cantos dessa terra. É o que a tua igreja te pede e te agradece em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja diga amém? Amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos, sobre um golinho d'água. Meus amados, o mundo ele sempre esteve em transição. As transições das últimas décadas têm se dado de uma forma, de uma alarmante velocidade. A tecnologia ela tem se multiplicado numa velocidade incrível. A comunicação, o transporte, a eficiência energética, os carros. Outro dia eu sou um apaixonado por carro.
gosto de ver muita matéria sobre carro, é um hobby que eu tenho, e quem me conhece sabe disso. Eu gosto de ler, ouvir, e eu fiquei assim, espantado de saber que agora está nessa onda dos carros elétricos, né? E está na Europa, se eu não me engano, até 2030 já não vai ter mais carro a combustão, é carro elétrico, vai ser tudo carro elétrico. E um desses que eles chamam de supercarros, né? Que é as Ferraris, os Porsche, né? Carros assim, só dá para dirigir de som. E a Porsche fez um carro elétrico no modelo de supercarro. O carro tem 791 cavalos de força e vai de 0 a 100 em 3 segundos. É uma coisa absurda a tecnologia embarcada no carro. Não escuta barulho de motor, o único barulho que você escuta é do ar-condicionado, né? Então eu estava vendo, até foi o Rubens Barrichello que estava fazendo o teste com esse carro, né? E ele falou que a força do carro era tanta que eles chamam de soco, né? Quando o carro arranca, que parecia, que ele achava que era mais forte até do que o carro de Fórmula 1. Então, aonde está indo a tecnologia? Onde as coisas modernas, né? Hoje nós conversamos com pessoas e vemos do outro lado do mundo, não é assim? Através do nosso celular, né? E o nosso celular aí, que você tem no seu bolso, na sua bolsa, ele tem mais tecnologia do que a NASA tinha em 1969, você acredita nisso? Você está com um computador mais poderoso do que a NASA tinha em 1969. Para nós entendermos, irmãos, o tamanho dessa velocidade da tecnologia e das coisas como mudam no nosso meio. E como manter firme as diretrizes de Cristo, com todas essas mudanças da ciência, da tecnologia, do viver do homem. Como manter firme a mensagem do nosso Senhor há mais de 2000 anos atrás, que foi crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. E hoje nós vemos muitas diretrizes estranhas no meio da igreja, coisas que querem modernizar o que não devem ser modernizado. Paulo aqui, ao falar a respeito da igreja de Gálatas, aqui eles estavam sendo ali influenciados pelos judeus e estavam ali abordando e tomando para si os costumes judaicos. Então Paulo estava falando com eles, como eles mudaram rapidamente. Mas eu vou falar um pouco disso mais para frente. Mas o pano de fundo aqui é que a igreja da Galácia estava mudando a forma correta do seu culto. Paulo ele começa primeiro como manter-se firme, falando, tendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo como fundamento, a base. Qual é a nossa base, irmãos? É o Evangelho de Cristo, é a obra de Cristo na cruz, é o Cristo que se entregou por mim e por você, é o Cristo que sofreu em nosso lugar, é o Cristo que se entregou naquela cruz, que se doou, é o Cristo que depois do terceiro dia, Ele ressuscitou, nos dando vida, e vida em abundância. Vamos ler aqui o verso primeiro. Olha aqui como é que Paulo chega falando, mandando essa carta para os Gálatas e falando: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, não por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo se apresenta como o apóstolo, o enviado
o enviado por Deus e também pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava querendo aqui e falar aos crentes da Galácia e dizer o seguinte: olha, as palavras que saem da minha boca, olha, aquilo que eu vos escrevo, não vem de homens como vocês estão escutando, elas vêm do próprio Pai que me enviou, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, o Evangelho, Paulo estava dizendo, dentro dessas palavras, o Evangelho que eu estou pregando é genuíno, não é maquiado, não é brincadeira. Amados, o termo apóstolo, ele significa aquele que é enviado com a mesma autoridade. Paulo foi enviado pelo nosso Senhor Jesus Cristo com a mesma autoridade. Ele estava representando Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala que ele é o embaixador de Cristo, que nós somos embaixadores de Cristo. Pedro vos chama, igreja amada, sacerdócio santo, povo eleito. Paulo ele continua dando base e falando do que ele estava fazendo e de como ele apresenta a Deus Pai, que ressuscitou a Jesus Cristo entre os mortos. Olha, o Deus que eu estou falando e que eu estou servindo não é qualquer Deus não, é o Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Ele apresenta ainda que indiretamente, e que ele faz parte de uma comunidade seguidora do mesmo Deus e Cristo, igreja. Paulo apresenta a Deus e Pai e Cristo como autores da graça e da paz. Essa palavra que Paulo usa da graça vem do grego e é chamada charis, que quer dizer graça imerecida. É uma graça que nós não merecemos. Nenhum de nós merecemos a morte do nosso Senhor naquela cruz. Mas mesmo assim Ele foi por nós. Ele, todavia, quando nós olhamos aqui a grande declaração a respeito do fundamento do Evangelho, é encontrada no verso 4. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, irmãos, na Epístola aos Gálatas, capítulo 1, verso 4, ele diz o seguinte: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. Jesus se entregou-se por nossos pecados. Ele se deu, ele se doou, ele como um presente. Foi um oferecimento livre, foi por espontânea vontade. Não foi fácil, como nós vemos lá nos textos de Getsemane, quando Jesus ele fala: Pai, se possível de mim, afaste este cálice de terror, mas que não seja feita a minha vontade, Pai, seja feita a tua vontade. Quando ele chama os discípulos: vamos orar, porque a minha alma está com profunda angústia de morte. Ele se deu por nós. Em Mateus capítulo 20, verso 28 diz: o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Glória a Deus por isso. Ele veio, irmãos, para nos resgatar, para resgatar a sua noiva, a sua igreja. Essas são as bases do Evangelho. Ele veio se entregar e se doou para pagar o preço por nossos pecados. Ele morreu por pessoas pecadoras, para tirar o pecado de cada uma delas, para tirar o pecado de cada um de nós. Tirar o pecado foi o propósito, irmãos, da morte do nosso Senhor.
Ele morreu para evitar que nós tivéssemos um sofrimento eterno. A doutrina reformada, ela afirma que a libertação da condenação e do pecado é um ato soberano de Deus, realizado em Cristo a nosso favor. A nossa ação nessa doação de Cristo é receber o presente ofertado, é reconhecer o sacrifício perfeito, a sua própria vida. Nesse caso, o Evangelho, pois Cristo, irmãos, é o Evangelho. Ele é o fundamento, Ele é a base de tudo, Ele é a rocha que nos mantém firme, mantém a igreja no prumo. Jesus, Ele se entregou para nos livrar do mal. Ele se humilhou ao ponto de se comparar a uma galinha. Ele, Senhor, diz: ó Jerusalém, eu como uma galinha, Jerusalém, quis colocar embaixo das minhas asas, mas vós não quiseste, Jerusalém. Mas mesmo assim Ele foi na cruz por nós. Nesse texto, Paulo ele indica outra ideia de livrar-nos do mal. Temos diferentes versões que nos ajudam a entender o sentido do texto. Para nos livrar do presente século mal, para nos livrar do mundo perverso, para nos libertar da perversidade do mundo presente. O Senhor, Ele se entregou para isso. A palavra diz que ele veio para nos desarraigar deste mundo. Irmãos, desarraigar, eu não sou muito bom com o negócio de plantar, né? Planta, né? Aquela coisa toda. Lá em casa, para sobreviver a planta, só se for cactos, né? Que aí se esqueceu de aguar e dura, né? Então é difícil, é um corrido o negócio lá. Então, se for cacto, dá para estou brincando, irmãos. Mas quando, né, as irmãs aí, né, os irmãos que gostam de plantar, para você mudar uma planta do vaso para o jardim, você tem que fazer o quê? Você tem que cortar a planta, né, pela raiz, não é isso? E lá no fundo, se eu estiver errado, por favor, me ajudem aí. E tirar ela com raiz e tudo, né? Ali já cavou lá o buraco, já preparou, colocar a planta naquele novo terreno e ali, né, cuidar, né, botar água, né, cuidar da plantinha ali. Esse desarraigar vem dessa palavra, é de tirar com raiz e tudo, ou seja, Ele se entregou para que nós fôssemos tirados desse mundo com raiz e tudo e colocado, plantado no jardim do Senhor. Para se ter a noção dessa força, né, de expressão, foi a mesma força de expressão que Jesus usou naquele momento quando Ele fala assim, em Mateus capítulo 5, verso 29, se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o. Essa mesma expressão de desarraigar, quando o Senhor, Ele se entregou por nós, Ele nos arrancou desse mundo, Ele nos tirou desse mundo. Vivemos no mundo, mas nos tirou nesse mundo tenebroso para podermos andar com Ele da forma que Ele quer. O Senhor nos arrancou, irmãos, da maldade, da injustiça, da soberba do nosso coração. E com isso, tudo o que Jesus fez por nós, Ele nos dá libertação.
Paulo aqui não está sugerindo que nós venhamos ser alienados, ou venhamos estar longe das pessoas, não é isso. Mas Paulo está falando que nós somos diferentes, nós somos plantados numa terra diferente, num jardim diferente, e que nós devemos influenciar através do Evangelho genuíno. E nós vemos aqui no verso 4 que o Senhor se entregou por nós, por vontade de Deus Pai. Ele fala aqui no final, segundo a vontade de Deus Pai, Deus e Pai. Ele expressa que a entrega e a sua vida foi uma obediência ao plano redentor de Deus. Jesus ele veio em obediência ao plano redentor de Deus Pai. Quando Paulo aqui ele chama Deus de Pai, mais uma vez ele aponta para o amor paterno de Deus para com as suas criaturas, para com os seus filhos. Foi esse amor a causa motivadora, irmãos, do envio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi esse amor. A vontade de Cristo está em perfeita harmonia com Deus Pai. Por isso que quando Tomé e Felipe estavam ali, mostra-nos o Pai. E ele falou, olha, estou há tanto tempo convosco que não me conhecestes, quem vê o Pai, vê a mim. Os questionamentos, irmãos, do verdadeiro Evangelho, a carta aqui que nós estamos se referindo aos cristãos da Galácia foi escrita com um propósito, como estava começando a dizer no início do culto. As igrejas da região eram compostas por cristãos gentílicos, portanto incircuncisos. Eles haviam recebido a fé cristã, mas um grupo de agitadores estavam ali e estavam ali incitando eles que eles devessem também aceitar as tradições dos judeus. Eles estavam ali tentando colocar e diminuir a suficiência de Cristo. O objetivo de Paulo era convencer, com fortes argumentos, que ninguém precisa se submeter aos costumes da tradição judaica, mas sim permanecer firmes em Cristo. Ninguém aqui é necessário andar com mitra, ninguém aqui é necessário andar com candelabro, não é necessário. Não é necessário andar com quipá. Eu não sou judeu, o judeu anda, é claro, a gente respeita, mas eu não sou judeu, eu sou cristão, eu sigo a Cristo. E essas coisas, a gente, no final os irmãos vão entender onde eu quero chegar. Todas essas coisas, irmãos, vão entrando na igreja e vão diminuindo, e vão tentando apagar a suficiência da obra de Cristo na cruz. Paulo aqui ele inicia uma nova sessão e uma advertência e uma maldição. O apóstolo Paulo aqui em Gálatas capítulo 1, ele dá uma advertência aos Gálatas e fala sobre uma maldição. Eu vou chegar lá. No verso 6, queria que os irmãos lessem comigo, verso 6, ele fala daqui: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha só, o apóstolo Paulo, o problema aqui que perturbava Paulo era o abandono do evangelho de Cristo para um evangelho diferente. E o texto indica quanto tempo se passou entre o recebimento do evangelho e agora essa deserção do evangelho.
O texto não fala do tempo, mas o texto fala que Paulo estava admirado, estava em choque. E ele estava irritado. Ele diz aqui, ele reitera isso quando nós olhamos aqui em Gálatas capítulo 4, verso 20, ele fala: eu estou perplexo a vosso respeito. Perplexo. O verbo usado por Paulo era de desertar, era o verbo usado por uma deserção, um soldado que abandona o quartel no meio da luta, no campo de batalha. O afastamento da fé, a troca da lealdade, a apostasia. Gálatas capítulo 5, verso 4, diz o seguinte: vós que procurais a vossa justificação na lei, rompeste com Cristo, decaíste da graça. Amados, hoje há muito mimimi, o pessoal fala, né? Há muito mimimi para servir, há muito mimimi para fazer. O Evangelho de Cristo, irmãos, ele é suficiente, não precisa de adereços. Ele é simples, puro, direto. E hoje a gente vê um cenário de tanta bagunça. Paulo, ele amaldiçoa quem prega o evangelho contrário àquele que ele pregou. Paulo, ele não aceita a ideia de um segundo evangelho que coexista ao lado do evangelho de Cristo. Não existe outro evangelho. Esses pregadores que perverteram o evangelho, o que foi oferecido por Deus por meio da graça, deve ser alcançados pela observância. Eles falavam para a igreja de Gálatas, para o pessoal da Galícia, ali falava que para se chegar à salvação tinha que ser a observância das leis e tradições judaicas. Jesus é o Messias, ele veio, os judeus estão esperando o Messias até hoje, mas Jesus é o Messias, ele veio, ele cumpriu. Se a igreja de Gálatas estivesse como os judeus, era mesmo que está falando que o Messias deles não tinha vindo. Que cristãos eles seriam se o Messias não veio? Que cristão somos nós, se voltarmos a práticas judaicas? Que cristãos somos nós? Mais uma vez, pelo amor de Deus, nada contra o povo judeu, ambos em Cristo Jesus, ambos Jerusalém, nada contra, mas judaísmo dentro da igreja é apostasia, é apostasia. Olha o que Paulo fala no verso 8, irmãos. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Essa palavra anátema no grego quer dizer maldito. Ou seja, Paulo falou, mesmo que eu mesmo pregue um evangelho diferente do evangelho da cruz, da obra salvífica de Cristo na cruz, de sua morte e ressurreição, que ele mesmo seria maldito. Até um anjo que se descesse do céu e pregasse um outro evangelho diferente desse, que fosse maldito, porque não era o evangelho genuíno, não seria o evangelho de Cristo.
Paulo ele argumenta aqui em favor do evangelho verdadeiro, quando ele fala aqui no verso 9: assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Novamente, olha a preocupação de Paulo, irmãos, enfatizar sobre a importância de pregar o evangelho genuíno e sobre a maldição daqueles que pregam o evangelho fora da cruz, fora da ressurreição de Cristo. O verdadeiro evangelho é uma iniciativa de Deus que faz o chamado para a salvação do homem. Quando Paulo sugere que não há outro evangelho, ele está afirmando que não há outra mensagem que se equipara àquilo que Deus fez. Quando tenta se maquiar esse evangelho genuíno e verdadeiro, é mesmo que você falar para Deus o seguinte: olha Deus, eu sei que está muito duro esse aqui, eu vou dar um jeitinho aqui, o que o Senhor fez não é perfeito. Amados, Deus é perfeito em tudo o que faz, tudo, Cristo é o evangelho, Ele é a boa mensagem de Deus para a humanidade. Do fruto do ventre da mulher virá uma semente que pisará a cabeça da serpente, Cristo Jesus. Ele é o evangelho. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Cristo. Ele é o centro. O homem não é o centro do evangelho. O judaísmo não é o centro do evangelho. O centro do evangelho é Cristo Jesus. Cristo Jesus. E Paulo encerra dizendo as motivações para servir ao verdadeiro evangelho. Verso 10, por favor, irmãos, enquanto eu bebo um pouquinho d'água aqui. Verso 10. O apóstolo Paulo diz aqui: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Não procuro agradar homens. Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Paulo ele certamente contrasta a sua vida atual com os seus dias de judaísmo, quando se esforçava sobremaneira para agradar os judeus e os líderes. Se lembram, irmãos? Antigamente o apóstolo Paulo era chamado de Saulo, antes de sua conversão, antes do seu encontro com Cristo Jesus. Ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. Ele segurou a túnica de Estevão enquanto ele estava sendo apedrejado e morto pelos judeus por Estevão estar pregando o evangelho genuíno. Para Paulo, homem estudado na escola de Gamaliel, judeu, se converteu a Cristo. E hoje ele falando para o povo, dizendo: olha, se fosse, trocando miúdos, se fosse para agradar homens, para agradar os meus amigos judeus, eu estaria aqui falando, mas eu não seria servo de Cristo. Amados, pregar o evangelho nem sempre vai agradar a todos. Pregar o evangelho, ou falar do amor de Cristo, ou afirmar ser um cristão, muitas das vezes, e quase sempre, não vai agradar o seu vizinho, o seu amigo, um parente seu.
não vai agradar a homens, mas pregar o Evangelho, ele vai agradar a Deus. Paulo estava livre daqueles desejos de agradar pessoas, de agradar o Sinédrio, agradar a Deus é sua prioridade. E Paulo estava aqui falando aos Gálatas de tamanha importância, porque ele teve do outro lado. Ele sabia que se continuasse cumprindo toda aquela forma do judaísmo, ele estaria desagradando a Deus. Ele estaria diminuindo a suficiência da obra de Cristo na cruz. Fazer a vontade de Deus, irmãos, é essa a minha, é essa a sua e é essa prioridade desta igreja. Se nós pensarmos em tempos atuais, quais seriam os perigos ao verdadeiro Evangelho? Vamos transpor, vamos vir para sair de lá de 2000 anos, né? Vamos vir para cá. Vou contar algumas possibilidades. Perigo fora da igreja, da pluralidade religiosa. Certamente que em nossa moderna e pós-moderna sociedade, afirmar a supremacia de Cristo em oposição a tantos esquemas salvadores é uma afronta ao propósito da boa vizinhança religiosa, do politicamente correto. Semana passada eu tive um exemplo, numa situação, uma pessoa, um coração bom, com intuito bom, mas doutrinado errado, e eu não pude ficar quieto, porque se eu ficasse quieto, tem um ditado que diz que cala como sente, e eu tive que explicar no amor, né, no carinho, respeitando também aonde essa pessoa estava. Hoje nós temos amigos, irmãos, de outras religiões ou até de religião nenhuma. A globalização, ela aproximou e trouxe essas pessoas para perto de nós. O problema com esse pluralismo religioso é que todas as religiões trabalham com o mérito humano para alcançar a salvação. Para alcançar, todas as outras religiões dizem que para você alcançar a salvação você tem que fazer alguma coisa. Não é assim? Os espíritas dizem que é através das obras. E cada um tem uma situação para que você se achegue à salvação. E eles, como está muito falado aí fora, todos os caminhos levam a Deus. Entre aspas, tá, irmãos? Mentira. Isso é mentira. Só há um caminho que leva a Deus, e é Cristo Jesus. Ele diz: é o caminho, é a verdade e a vida. É no singular, não é no plural. O caminho, a verdade, a vida. Então, não tem pluralidade religiosa. Ou é céu ou é inferno. Ou é Cristo, ou é através de Cristo, ou é inferno. Essa é a verdade. Outro ponto é o perigo dentro da igreja de práticas estranhas. Talvez seja esse o grande dilema da igreja hoje: ter recebido a Cristo,
né? A igreja recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, mas parece que Cristo não é suficiente em muitas situações para conceber uma bênção, uma vida nova. Alguns exemplos: cura interior. Vou falar maldição hereditária. Eu quero só, nesse texto, olha comigo aqui, Gálatas capítulo 3, irmãos, verso 13. Isso é bem breve, porque essa era a minha. Olha o que fala a palavra aqui sobre isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Ou seja, se Cristo, Ele nos resgatou da maldição da lei, se Cristo venceu tudo na cruz do Calvário, que história é essa de maldição hereditária? É a mesma coisa que eu falar que a obra de Cristo não valeu na cruz. Vocês estão entendendo aonde diminui a suficiência do Evangelho de Cristo? É isso que eu estou falando, são coisas sutis, irmãos, que passam e entram dentro da igreja e tiram o foco da realidade que é Cristo. E aí fica o povo dentro dessa situação. Lá em Provérbios capítulo 3, verso 33, se eu não me engano, diz o seguinte: que todos aqueles que são do Senhor são abençoados, não são amaldiçoados. Outro que tira o foco também do Evangelho da Cruz, confissão positiva. É você, o que é confissão positiva? É você tomar posse de algo que não aconteceu, mas que se deseja que aconteça. Você sonha ter uma casa, você vê uma casa bonita, é isso que é falar lá fora. Você chega lá naquela casa, eu tomo posse, meu Deus, a casa é minha, a casa é minha. Você vai se for, vai perder, você vai ficar triste no final. Aí quando você fica triste no final, aí você fala: tomei posse, não aconteceu. Sabe o que eles falam? Falta de fé. Irmão, isso tira o foco de Cristo. Eu creio que Deus possa abençoar, que Deus possa fazer, que Deus possa dar. Se assim for a vontade dele, Ele faz e dá. Mas não precisa ficar um doido, botando a mão nas coisas, falando que é meu, é meu, é meu, é meu. O que é meu? Se minha vida é de Cristo, Ele é que sabe o que eu devo ter, o que eu não devo ter. Amém, igreja? É Ele. Isso não pode tirar o nosso foco do Evangelho da cruz. O Evangelho da prosperidade é outro, onde o foco é dinheiro. E não sacrifício, não pregar a cruz, e não falar do Cordeiro que veio por nós, se entregou na cruz e ressuscitou o terceiro dia. E que tudo depende da nossa fé e dos nossos esforços. Irmãos, tudo que nós temos, tudo que veio da minha mão, vou falar por mim, eu quero que você não pense assim, você que tem casa também, tudo que veio da minha mão foi graça de Deus, foi Deus que nos deu. Amém, irmãos? Os nossos filhos, a Bíblia fala que são o quê? Heranças benditas do... Opa, se é do Senhor, foi quem enviou para a gente? O Senhor. Foi Ele quem nos deu. O seu andar, o seu vestir, a forma, a sua casa, ou o que você tem, foi Deus que deu. Então eu não posso aqui, eu não faço esforço nenhum. O salmista diz que o Senhor dá, que dá aos dele, Ele dá enquanto eles o quê? Dorme. Estou falando para ninguém trabalhar não, pelo amor de Deus, não é isso não. Mas Ele fala para você ao ponto de descansar no Senhor, não é esforço teu. O nosso trabalho é bênção de quem? Quem nos deu o nosso trabalho? Foi Deus. Por isso que oramos aqui, né? Pedindo assim: orar para a porta de emprego. Ele é quem dá, Ele que abre a porta, Ele é que fecha a porta. Mas essas coisas são feitas para tirar o foco da cruz, o foco do verdadeiro Evangelho, Evangelho da saúde plena. Eu quero ver esses caras agora aparecer do Evangelho da saúde plena. Falar que a pessoa não fica doente, né? Vocês já ouviram isso por aí? Eu já. Como é que agora? Como é que faz isso? Me responde, né, nessa situação. Quantas pessoas estão ficando doentes aí? Quantas pessoas estão morrendo? Crentes, não crentes, estão morrendo. Amados,
que eu queria passar para todos aqui nessa noite é o que o apóstolo Paulo queria nos passar. O que Deus, através dele, tem nos passado. Nunca se apartem do Evangelho da cruz. Nunca a obra da cruz ela é suficiente. Se alguém, vou usar das palavras do apóstolo Paulo, se alguém te pregar a vocês outro evangelho que não seja o da cruz, o Cristo que se entregou pelos nossos pecados, o Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou o terceiro dia, e o Cristo que um dia vai voltar para nos buscar, esse evangelho é anátema, ele é maldito. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e continue nos firmando na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus continue nos dando força para continuar caminhando, olhando somente para Ele, porque Ele é merecedor de todo louvor e de toda honra, e Ele não é merecedor que nós venhamos a diminuir ou tirar o foco do verdadeiro Evangelho da cruz. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar antes de encerrarmos. Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Pai querido, tomai-nos em tuas mãos. Pai, ajudai-nos, Senhor, em todo momento a continuar, estar sempre com os nossos pés firmes na rocha que é Cristo Jesus. Senhor, a todo momento a expressar o teu amor e o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da cruz, o Evangelho do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto e do Cristo que um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Pai querido e amado, nós te amamos e te agradecemos por esse precioso Evangelho, por essa preciosa mensagem através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Continua, Senhor, nos firmando nessa rocha, que é Cristo Jesus, e abençoando tudo o que viemos a fazer, onde colocarmos a planta dos pés, a palma das mãos que o Senhor vem abençoar. Que o Senhor, meu Deus, continue nos livrando de todo mal, e guardando as nossas vidas, os nossos lares, os nossos familiares, e cada pessoa, Senhor, também, que está vendo esse vídeo, Senhor, que o Senhor venha abençoar, guardar e livrar, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.